Aqui damos início a mais uma edição do Guimarães a Debate, um olhar sobre a atualidade do Conselho de Guimarães, esta semana com as opiniões de Vítor Oliveira, Mariana Silva e Carlos Canas Amorim, que nos próximos minutos vão olhar para alguns dos temas que vão, de alguma forma, marcando a atualidade no Conselho de Guimarães. Estamos ainda em tempo de rescaldo das eleições de 10 de março, finalmente procedeu-se à contagem definitiva dos votos. E por estes dias, nestes últimos 2 dias, lembrando que estamos a gravar o programa numa quarta-feira, os tempos estiveram bastante agitados para a Assembleia da República, isto no impasse que foi criado para a eleição do Presidente da Mesa da Assembleia da República, o Presidente da Assembleia da República. O painel não está aliado destes tempos de maior efervescência política e acha que hoje, não se olhando diretamente para as eleições, mas começando já a olhar um pouco mais à frente. E o Carlos Canas Amorim acha que era importante que se olhasse para um novo governo que se há de formar e quais as decisões prioritárias para o território vimardense. Meu caro Carlos Canas Amorim, presumo que terá aí um caderno reivindicativo para apresentar ao futuro governo, é isso? Boa noite a todos, boa noite António, Vítor, Mariana. António, fomos todos presenteados com um tempo antecipado para a semana da Páscoa, de muito vento, muita chuva, muito frio e, de facto, infelizmente, o mau tempo não foi só para efeitos da Páscoa, foi sobretudo a tempestade que assistimos ontem na Assembleia da República. E isto entronca aqui no tema que eu quero tratar, porque nós temos que ter aqui um sentido de urgência. E eu, sentido de urgência, eu ainda me sinto mais obrigado porque eu tenho aqui um dever de coerência. Eu não posso ser exigente com o poder central quando esse poder é do Partido Socialista e a maioria que está na Assembleia da República é do Partido Socialista e depois mudar o tom quando há uma alteração nessa maioria, passa a ser a maioria que me é mais querida, que é a do PSD, que é a social-democrata. Isto para dizer o quê? Ontem estivemos a perder tempo e nós temos, de facto, que começar a trabalhar. Eu, de facto, da minha parte, farei todo o trabalho possível, inclusivamente, admito, em termos de pressão sobre os deputados eleitos de Guimarães. Estamos a falar de Emílio Guerreiro, do Ricardo Araújo e do Ricardo Costa. Em especial, começarei pelos da minha equipa, como é lógico, porque, de facto, eles, inclusivamente, quer o Emílio Guerreiro, quer o Ricardo Araújo, concordam que, de facto, há aqui um inventário de várias temáticas que carecem de solução urgente para Guimarães. Portanto, temos variadas questões que têm que ser tratadas. Dê-nos um ou dois exemplos. Eu ia começar pela questão que me parece mais premente, porque não podemos esperar que passe outro inverno. A questão da Igreja de Santa Maria da Costa é algo que me até arrepia a espinha, porque estamos ali em risco do dano ser completamente irreversível. Estamos a falar de um monumento extraordinário, de uma beleza extraordinária, em que, inclusivamente, é património do Ministério das Finanças e nós não conseguimos perceber o porquê da obra ainda não estar feita, a obra não estar lançada. De facto, é absolutamente inaceitável. É um dano para o património de Guimarães que não pode ser aceitável. E, portanto, esse será um dos primeiros assuntos que eu vou priorizar e que estou certo que o Ricardo Araújo e o Emílio Guerreiro também vão priorizar, e o Ricardo Costa, por sua vez, também fará, estou certo, o seu trabalho, porque Guimarães tem de fazer ouvir a sua voz para resolver um problema que me parece, como eu digo, premente e já devia estar resolvido. A questão que me pareceu também de fácil resolução, porque isto são questões que já há um consenso generalizado, inclusive com todos os partidos da Assembleia da República, inclusive com todas as representações partidárias do Conselho de Guimarães, de que essa obra tem que ser feita. Outra situação que me parece de fácil resolução é o despacho de terminar o regresso do Alfa Pendular e ligar Guimarães a Lisboa, até porque temos 3 deputados, ele assim também facilita a deslocação para Lisboa. E, portanto, nós temos que ter o regresso do Alfa Pendular com a Mariana sorriu, isto foi música para os ouvidos dela. Não, a Mariana também nos tocou aqui no passado, contou-nos o exemplo de que, de facto, até no trabalho dela, inclusivamente até de outros representantes partidários, que, de facto, quando tem que se deslocar a Lisboa, o facto de terem que ir a Braga ou ir para outras localidades, a Mariana não deixou de achar irónico
que isso tivesse acontecido. Outro tema que eu acho extremamente prioritário e que, inclusivamente, numa entrevista que nós já tivemos a oportunidade de perceber que vai sair agora no Comércio de Guimarães, em que o Sr. Presidente da Câmara, Dr. Domingos Bragança, diz de forma clara que se não houver uma solução até junho, o apoio comunitário que existe para a via do Alparque deixa de fazer sentido e deixa de ser aplicável. Inclusivamente, até o Vítor Oliveira chegou a alertar num artigo de opinião que escreveu que era tempo de pensar, e disse-o bem, é tempo de pensar se é possível deslocar essa verba para outro tipo de operação, porque senão vai-se perder esse dinheiro. E o que me parece evidente é que nós estamos a falar num montante à volta de 40 milhões de euros e é urgente perceber que a via do Alparque não é só a questão de, a partir do momento que está numa questão litigiosa no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, não é intentada, perceba-se, pelo próprio Ministério Público, que é algo em representação do Estado português e em representação do princípio da legalidade. É importante perceber que não é só essa a questão. A questão é que essa obra não faz sentido porque viola as mais elementares regras em termos ecológicos. E, portanto, é premente, há decisões urgentes que têm que ser tomadas. E tenho que dizer, o dia que se perdeu ontem, que eu imputo basicamente à conduta completamente inaceitável do Partido Chega, é algo que porque não serve de nada gritar e dizer que se defende os interesses das pessoas, e quando tem que se resolver os problemas das pessoas, a primeira entidade que cria problemas, que cria ruído e que impede a sua resolução é precisamente o partido do André Ventura. Carlos, vamos deixar que os colegas de debate também possam acrescentar itens à lista. Não sei se a Mariana Silva também traz uma lista de reivindicações para apresentar aos deputados, não de Guimarães, mas aos deputados da República que são originários de Guimarães. Sim, antes de mais cumprimentar todos e também quem nos vê e quem nos ouve. É engraçado que eu começaria por o tema que nos inquietou, não é? Nestes 2 dias. O Carlos dizia que fomos presenteados e eu diria fomos presenteados, mas não surpreendidos. Nem com o tempo, porque abril águas mil, por isso ainda muita chuva há de cair do céu, e nem com toda a confusão que se criou na casa, naquela casa democrática que devia estar a ser trabalhada de outra forma e respeitada de outra forma. Mas sabemos que já sabíamos que isto ia acontecer mais cedo ou mais tarde, aconteceu mais cedo do que mais tarde, e sabemos o que é que aí vem, porque realmente este comportamento vai-se repetir demasiadas vezes para as necessidades que o país tem e que as pessoas precisam no seu dia-a-dia e que a política e colocar em prática todas aquelas necessidades precisam de calma, de sossego, de um trabalho sério e prevemos que isto não vai acontecer. Por isso, esta mudança que se esperava ao votar num outro partido, num partido que prometia e que à partida já sabíamos que não vai cumprir, não é mudança nenhuma, é mais do mesmo, e também não posso concordar com o Carlos quando ele diz que a única responsabilidade é deste Partido Novo, não é? Porque quem quer governar tem que agarrar as rédeas com força, não é deixar-se ir, não é deixa ver o que é que acontece, porque ou estamos lá sérios e a querer governar de forma séria e forte e com presença, ou então andarmos aqui a ver no que é que vai dar e vamos só fazer aqui uns telefonemas e a coisa vai se resolver. Se calhar já se percebeu que este governo também não será o mais firme para Portugal, nem que vai resolver os problemas dos portugueses, aqueles mais prementes. E por isso, não, eu não defendo maioria absoluta. Eu defendo é que o PSD devia ter resolvido isto atempadamente e não devia ter esperado que... Mas isso dos se calhares, aquilo que nós percebemos é que houve uns telefonemas para cá, uns telefonemas para lá, mas que a coisa não foi séria. Isto é sério. Era o Presidente da Assembleia da República que estava em questão e a coisa tinha que ser tratada de forma séria, não é? Por isso, aquilo parece que não foi. Não acreditas muito num próximo governo, é por isso que não acredito desde a primeira hora em que ele ganhou as eleições. É por isso que não vais apresentar nenhum caderno de Não, apresento. Mas aqui a questão é que nós não podemos olhar para as questões de Guimarães sem estar certos daquilo que vai ser apresentado por este governo de direita. Porque se, eu já o disse, se há
dinheiro para, num primeiro momento, se fazer aqui uma política de charme com os portugueses, depois, na realidade, vai ser muito pesado para a frente e não se vai concretizar. Porquê? Porque, vejamos, o Carlos diz aqui a Igreja de Santa Marinha da Costa que precisa de obras. O que é que nós temos para o orçamento da cultura? O mesmo. Por isso não vai haver milagres. Não é por ser uma igreja que vai haver milagres. Ainda não conheço o orçamento de Estado. Eu conheço o orçamento, que eu saiba, o senhor que vai ser primeiro-ministro, Luís Montenegro, diz que vai ficar com o mesmo orçamento, sim, que foi aprovado pelo PS de maioria, que eu saiba. Estás a falar na perspectiva do orçamento que está em execução. No orçamento que será o então nosso, vamos esperar pelo inverno ou não vamos esperar pelo inverno? Ele assumiu que vai então haver... queres esperar pelo inverno ou não queres esperar pelo inverno? Que ele assumiu que na cultura vai haver um investimento superior em 50% mas o próximo orçamento, onde pode haver essa... Mas há o excedente orçamental. Há o excedente orçamental que permite fazer o excedente orçamental vai dar para tudo e mais um par de botas, não é? Já sabemos. Por isso, aqui, a Igreja de Santa Marinha da Costa, já sabemos que vai ficar igual como está, infelizmente, porque é património de Estado e deveria ter outra consideração e deveria haver um maior orçamento para a cultura e para a proteção do património em todo o país. Temos que resolver. Não só em Guimarães, mas em Guimarães seria urgente esta questão. E temos que resolver, é verdade, mas não sei se os deputados eleitos por Guimarães terão esta questão como prioridade. Só mais uma. Só mais uma, e o Alfa, eu já falei muito dele, e a questão do Alfa também passa por mais um Intercidades, se assim for preciso, mas não sabemos se isso é negociado. E deveria ser. Quanto à via do Ave Parque, eu acho até divertido esta questão do seu Presidente da Câmara andar sempre a chutar para a frente, chuta sempre para a frente esta questão. Porque a via do Ave Parque, a via do Ave Parque é uma via já com uma história antiga, não é? Que agora ressuscitou porque havia dinheiro do PRR, mas é dedicada a um parque empresarial que tem 16 anos. E por isso nós pouparmos 5 ou 7 minutos numa via para se chegar até este parque e de alguma forma o tornar na galinha dos ovos de ouro que há tanto tempo promete, torna-se ridículo, não é? Já se torna isto ridículo. Quanto ao facto de estar no Tribunal Administrativo, todos sabemos como é que são os nossos tribunais, não é? E por isso não se espera que até junho isso esteja resolvido. Desde que não culpes os advogados, estou sempre de acordo. Aqui foi o sentimento corporativo do Carlos já Maria vir ao de cima. Enquanto a Mariana resolve aqui o problema de uma tosse inoportuna, Vítor Oliveira, peço desculpa. Bem-vindo. Também há por aí um caderno reivindicativo ou o Vítor limita-se a assinar por baixo das reivindicações dos seus colegas? Boa noite, António. Boa noite também aos colegas de painel e a quem nos assiste em casa através dos meios digitais do Jornal de Guimarães. Eu concordo com o que o Carlos Granja Amorim disse relativamente aos itens apontados da Igreja de Santa Maria da Costa, que é sem dúvida uma prioridade, do Alva Pendular. A questão da via do Ave Parque, nós já sabemos aquilo que vai acontecer. Portanto, em outubro último fiz questão de mencionar isso mesmo, e eu colocava 3 itens a nível de cadernos reivindicativos, se é que assim podemos designar. Vamos com aspas. Exato. A nível de mobilidade, a nível de economia e no âmbito social. Mobilidade rodoviária, a ferroviária com a questão do Alfa Pendular, mas não só, e já lá vamos, que tenho aqui um dado novo para introduzir. Uma sugestão, não são para os nossos deputados, nós sabemos que eles não têm poder executivo, mas eventualmente para o município de Guimarães propor, apresentar, criar uma nova ideia e uma nova delegação de Guimarães à Galiza. Fala-se muito da ligação de comboio de Guimarães a Braga, de Guimarães a Faf, mas estas distâncias são consideradas curtas já por natureza. De Guimarães à Galiza, o universo é substancialmente maior. Isto porquê? Porque Guimarães faz parte de uma associação transfronteiriça, o Eixo Atlântico, que foi constituído em 1992. Em 97 entrou Guimarães, mais 2 cidades, ou seja, desde essa altura, há 27 anos, que Guimarães faz parte de uma organização onde tem exercido um papel meramente decorativo.
São quase 3 décadas a fazer parte desta instituição e nós sabemos que Braga assumiu durante 4 anos a liderança deste eixo atlântico. E foi através daí que, anos depois, porque primeiro que a planta ou a semente frutifique demora o seu tempo, foi a partir daí que, juntamente com o secretário-geral do eixo, Joanes Vázquez de Mau, que Ricardo Rio começou a fazer uma magistratura de influência para que Braga fosse contemplada com a ligação Porto-Vigo. Ora, sabemos que o eixo atlântico provavelmente não vai dar grandes obras a Guimarães, mas sabemos também que neste tipo de instituições convém marcar presença para que possamos ter acesso à bolsa de candidaturas que o Eixo Atlântico formula. E para termos uma ideia, em 2024, e só estamos com 3 meses deste ano, o Eixo Atlântico já aprovou 7 candidaturas a fundos europeus. Para 2024 tem um orçamento de 4,8 milhões de euros. Números redondos, 5 milhões. Ora, se Guimarães estiver apenas a marcar presença e não tirar daí os seus dividendos, naturalmente que de pouco adianta estarmos presentes numa instituição já há 3 décadas e não tirar daí os respectivos dividendos. Viana do Castelo, por exemplo, assumiu agora a presidência, porque viu o exemplo de Braga. Luís Nobre é agora, o que é o Presidente da Câmara de Viana do Castelo, é agora o responsável do Eixo Atlântico e tomou posse no dia 1 de fevereiro, onde entrou o FAF, precisamente, e daí os 42 municípios que fazem parte desta associação, precisamente para perceberem de que forma é que poderão ir colher esta receita que existe, este bolo financeiro que o Eixo Atlântico disponibiliza. É uma das euro-regiões mais dinâmicas, com maior fluxo de pessoas e de bens, de toda a Península Ibérica e uma das mais importantes da Europa. Temos afinidade com a língua, trocas comerciais, relações com universidades. Existem muitos pontos em comum e, no meu entendimento, acho que era importante fazermos esta parceria efetiva com o eixo Atlântico. Depois, eu volto... Vítor, desculpa, mas não se fala muito nesta possibilidade. É que atribui-se... Repara, António, nós estamos às portas da Páscoa. Nós vamos ser invadidos por imensos espanhóis. Se à distância da Galiza estivéssemos 30 minutos, não sei quanto tempo, não faço a mínima ideia, 30, 45 minutos e não 1 hora, ou 1h30, já poupávamos tempo. De Guimarães a Faf, um comboio, nós hoje em dia, pela variante, e nem há scooters, nem há portagens, chegamos mais rapidamente a Faf do que a muitos locais e freguesias do Concelho de Guimarães. Portanto, em 7, 8 minutos estamos em Faf. Eventualmente, não é? A ligação a Braga temos autoestrada. Não estaria descabido de todo esta ligação a Galiza, porque também Braga estaria depois no trajeto e no percurso, naturalmente. Mas era pensar mais à frente, não era pensar pequenino. Porque, sinceramente, eu acho que Guimarães tem que começar a pensar, ou a recomeçar a pensar, em projetos que, de facto, valham a pena. Braga, por exemplo, com esta ligação ao eixo Atlântico, o que é que lucrou? Lucrou do ponto de vista cultural. E deu um salto muito importante nestes últimos tempos. Porquê? Porque o eixo Atlântico tem sido o veículo promotor da região e hoje, com o somatório da população, representa já uma grande capital europeia. Estamos a falar do universo da região do Minho e do Alto Minho e da Galiza, com uma dimensão de cerca de 1,5 milhão de pessoas. Mas relativamente, eu não sei se António continua com este caderno do reivindicativo ou volto mais à frente relativamente à economia e à parte social. Mas então vamos voltar novamente ao resto do painel. Carlos Carneiro Amorim, presumivelmente não vai acrescentar novos itens. Por acaso gostaria de acrescentar aqui de uma forma assim muito breve, porque há questões aqui que de facto também me parecem extremamente prioritárias. Uma delas também, porque tem impacto no orçamento da Câmara Municipal de Guimarães, que tem a ver com o tratamento diferenciado e com discriminação negativa, digamos assim, que foi dada a Guimarães relativamente à Capital Europeia da Cultura. Tivemos a Capital Europeia da Cultura em Lisboa e no Porto e depois estivemos em Guimarães, e enquanto que o que aconteceu em Lisboa e no Porto
existem apoios que saem do Orçamento de Estado, mais concretamente do Ministério da Cultura, e para Guimarães não é transferida nenhuma verba, sobretudo, normalmente isto é para auxílio a equipamentos, neste caso estamos a falar da Plataforma das Artes, que não recebe qualquer tipo de apoio, já recebeu a título extraordinário algumas verbas, mas não recebe de forma regular. E isso, para mim, é absolutamente inaceitável e gostava que um governo liderado pelo meu partido fizesse essa justiça a Guimarães. Outro assunto que para mim também é premente e que era extremamente interessante, dar uma nota relativamente ao que disse o Vítor Oliveira, que referiu que os deputados não têm poder executivo. Mas os deputados têm poder de fiscalizar a atividade do governo e têm o poder de propor recomendações aos vários ministérios setoriais. E eu, de facto, nessa magistratura de influência que da minha modesta intervenção eu tentarei fazer junto dos deputados que são do meu partido e inclusivamente também junto do Ricardo Costa, embora estou certo que não haveria essa necessidade, mas eu faço questão porque de facto sou um apaixonado por estas temáticas, que de facto algo seja feito e que a agenda de Guimarães também esteja a ser devidamente acautelada. Inclusivamente o envelope financeiro para a descentralização, em que é claramente deficitário no que diz respeito a Guimarães e que tem impacto no orçamento da Câmara Municipal de Guimarães, porque perceba, se o dinheiro não vier do Orçamento de Estado, está a sair do Orçamento da Câmara Municipal, no fundo, são os vimaranenses, os contribuintes vimaranenses, que estão a pagar algo que devia ser o Orçamento de Estado, logo todos os portugueses a pagar esse tipo de despesa. E isso é extremamente importante. Não poderia deixar de falar claramente de uma iniciativa que eu publicamente estou a dar a cara e que vamos para o terreno em breve, que é a proposta de iniciativa popular para a questão do 24 de junho, ser o dia 1 de Portugal, reconhecido na Assembleia da República e reconhecido no país, em que, de facto, a intervenção também destes 3 deputados e depois também a intervenção dos próprios partidos, inclusivamente do meu partido, para que tenhamos bom fim e que se faça justiça a Guimarães. Mariana Silva, não sei se depois da debelada tosse se veio inspiração para mais alguma reivindicação. Sim, veio, claro. Há aqui a questão do parque habitacional público, é uma questão importante para Guimarães e que não podemos esquecer que para além dos fundos que temos acesso e que estão a ser aplicados na habitação, é preciso ter um maior rasgo para as necessidades de habitação no país e para alargar este parque habitacional público para que todos possam ter acesso a casa como está na Constituição da República. E depois não deixar de referir aqui 2 coisas acerca do que o Vítor falou. O eixo atlântico, não percebi muito bem qual é a ligação do Governo e dos nossos deputados com esta pressão no eixo atlântico ou com a movimentação que devemos fazer. Parece-me que é apenas da responsabilidade do município ter mais espaço dentro desta associação e de alguma forma trazer para si mais trabalho e até poder aplicar estes fundos europeus também a Guimarães. Mas também não é novidade, não é? Nós já sabemos que no quadrilátero foi a mesma coisa, nós continuamos sem beneficiar grandemente de fazer parte daquele grupo de municípios que supostamente teriam mais força todos juntos para trazer mais desenvolvimento para a região. E depois, eu gostaria que refletíssemos todos e se calhar até dava um bom tema para o futuro, que tem a ver com o que se discutiu na segunda-feira na reunião de Câmara, as obras nas estradas, a possibilidade de se evoluir também aqui na rodovia e depois esta ideia que o Vítor também nos trouxe aqui, que é uma estrada que nos ligue. E apesar de continuarmos sucessivamente a falar sobre as alterações climáticas, aquilo que nós devemos mudar no nosso dia-a-dia para deixarmos um planeta melhor do que aquele que encontramos para o futuro, quer seja filhos, netos ou as outras pessoas que vão estar a habitar o planeta, nós temos sempre a tentação de voltar à rodovia. Não há hipótese. Aqui, por muito que se diga, por muito que se faça, por muitos planos de mobilidade e até a procura da classificação de capital verde e de bandeiras verdes, não é possível nós continuarmos
continuarmos com este pensamento de que tudo está na rodovia, tudo está na estrada, ou é para a via do Ave Parque, ou é para o Nó de Silvares, ou é para o Salgueiral, ou é para tudo, ou é para a ligação de Galiza. Nós temos é que olhar para o comboio como um transporte menos poluente, que leva mais pessoas de uma só vez e que tem menos acidentes e provoca menos mortes, e por isso tem todas as vantagens que de forma eficiente nos transportar nestes caminhos que nos parecem tão importantes que, como referi, e mesmo para terminar para terminar aqui o raciocínio, mesmo dando importância àquilo que o Vítor disse do turismo, até da indústria e da matéria-prima que circula nesta região, tudo pode ser transportado em comboio, tudo pode ser. E Portugal, exatamente, e Portugal não tem ligação à Europa de comboio. E isto é uma questão importante. Nós deixamos de ter. E por isso nós não podemos continuar a favorecer o asfalto. Nós não podemos continuar a achar que o asfalto e o carro individual é a solução do futuro. Vítor Oliveira, ainda que já... Não sei se era isto, Vítor, mas deixei como reflexão. Não, é isso. Eu estava a sugerir exatamente isso. A ligação à Galiza não era por uma estrada, era por comboio. Era pensar nessa solução ferroviária no sentido de a proximidade com a Galiza ser Mas estar a falar de alta velocidade, que estás a falar, dessa ligação. Mas de alta velocidade eu não me acredito, com toda a sinceridade. Não é o maior investimento, como diz o António, o primeiro-ministro que vai sair agora de funções. É o maior investimento no papel. Investimento em Portugal é precisamente a alta velocidade o que sugeria já há uns tempos deste programa, Guimarães deve-se assumir como líder da região a nível e figura de proa, na linha da frente, na defesa dos interesses daquilo que pretende para o seu concelho, mas também para a região. Há o turismo religioso que une Guimarães, a região minhota, Santiago de Compostela, e há também as ligações curtas já de trabalho, que há muita gente da nossa região, do nosso concelho, que exerce funções em Vigo. Daí esta solução preconizada com a ligação à Galiza. Depois, uma outra questão. Como disse, nós estamos a falar só de comércio e de serviços, mas também do ponto de vista das indústrias criativas, de universidades, como eu falei há pouco, do próprio Ave Parque, que não tendo uma via, os equipamentos não deixam de lá estar na mesma, portanto tem que haver essa ligação também com o Instituto de Nanotecnologia, que é uma referência a nível da Península Ibérica nesta relação Portugal e Espanha. O eixo Atlântico, porque é que eu sugeri, respondendo um pouco ao que a Mariana estava a colocar? Porque foi a primeira instituição que, ainda antes de se falar do TGV, falou da ligação ferroviária Porto Vigo. Ora, foi uma associação pioneira, foi uma associação que defendeu a ferrovia para a região e Guimarães podia aproveitar a boleia, podia aproveitar o comboio, literalmente, no sentido de poder fazer parte destas carruagens. A Galiza, sabemos, António, que é mais rica e exporta mais 460 milhões de euros do que o norte de Portugal. Estas disparidades económicas com políticas comuns resultariam certamente noutros resultados e para, sobretudo, contribuir para esta coesão do território. Vítor, mas assim sendo, e não falei dos outros dois pormenores, da economia e ainda... Se quisesse falar, muito rápido. Economia, Guimarães, dizem os números, não sei o que estou a dizer, está a perder palco no Val do Ave. Era importante que se promovessem medidas de incentivo para a indústria, mas também para aquelas que já existem, como a indústria têxtil e do calçado, e depois na área social a falta de oferta de creches, que é uma preocupação para muitas famílias, e a outro nível o Campos da Justiça, que é fundamental. Era isso que eu também estava. Tinha aqui apontado o Campos da Justiça e depois os dois projetos que, ao que disse o Presidente Domingos Bragança, já têm futuro
Uma é a Fábrica do Futuro, a Universidade do Minho, que vai ficar na Universidade do Minho entre a Associação Académica e ainda o Centro de Computação Gráfica em Azurengue, um espaço com 12 a 14 mil metros quadrados, e depois a Academia de Transformação Digital, que ficará situada na antiga Fábrica do Alto, em Pavidem. Vítor, e aproveitava o facto de o Vítor já ter aflorado em algumas ocasiões as questões da mobilidade, era capaz de desafiá-lo a partilhar connosco o que é que o preocupa nestas medidas anunciadas na última reunião da Câmara Municipal, na segunda-feira, medidas, estudos para já, relativamente à mobilidade interna, mobilidade praticamente dentro da cidade. Sim. Podemos já então iniciar o segundo tema. Como disse o António, e bem, isto é um estudo apenas. Apenas trata de um estudo e não de uma obra ou de um projeto que se vai fazer. A oposição costuma dizer que este Executivo tenha feito muitos anúncios. E, de certa forma, este acaba por ser mais um contributo para dar razão à oposição. Isto porquê? Porque no dia 6 de janeiro deste ano, o presidente do município de Guimarães, Domingos Bragança, esteve reunido com as infraestruturas de Portugal e levou 9 pontos a essa reunião. E um desses pontos, que eu posso já elencar, quais foram? Um desses pontos era a rotunda do Salgueiral. E o que estava previsto era o desnivelamento da rotunda do Salgueiral. Ora, estava prometido. E o que foi comunicado e o que foi conversado nessa reunião. Acontece que 2 meses depois é apresentado este estudo no sentido de anular com a rotunda do Salgueiral e criar um corredor único desde o Nó de Castanheiro até à rotunda de Covas. Eu não sei se eventualmente já temos as imagens disponíveis para podermos ver e sinalizar isso mesmo no que diz respeito àquilo que irá acontecer no futuro. Já vamos ter as imagens. Agora sim. Não era esta, é outra primeiro da anulação, exatamente. No ponto 1, onde está sinalizado o número 1, portanto, vamos referenciar aí o McDrive, para podermos situar do ponto de vista geográfico. E então essa anulação da rotunda, quem se desloca do Nó de Castanheiro para Covas, deixa de haver essa rotunda do Salgueiral. Depois, no ponto 2, serão eliminadas viragens à esquerda. O que é que significa? Logo, não se poderá virar para o McDrive. Os condutores terão de ir a Covas para poderem aceder à loja da McDonald's. Voltar para trás. Está previsto também eliminar os lugares públicos de estacionamento em frente ao CTT. Portanto, é ainda uma possibilidade para permitir o alargamento. Sim, eliminar também ali um problema. Vais lá. Então ainda vai agravar o problema que lá existe, que as pessoas não conseguem estacionar para o correio. Carlos, isto é um estudo. É um estudo. Em frente ao CTT para permitir o alargamento da via. Com estes estudos eu desaprendo. E o objetivo é permitir o alargamento da via da circulação, eliminando aquele talude. Depois, no ponto 3, será a criação... O McDrive não vai ter uma ligação dedicada, uma via dedicada. Parece que foi isso que foi falado na reunião da Câmara. Se viermos ao contrário, se calhar. Se vier ao contrário, sim. Se vier de Covas. Mas ok. Pelo que está no desenho, é a forma como se interpreta. É a notícia pública. É o que está. Virar à esquerda será impossível. Exato. Quem vem de um lado, quer do outro, nunca poderá virar à esquerda. Exatamente. Está fechado, a via vai estar fechada. No ponto 3, será criada uma rotunda nos semáforos a seguir ao Nó do Castanheiro. Quem entra na rua Eduardo Almeida deixa de existir. Na conferência com a rua Manuel Tomás, quem vem da Cruz de Pedra. Com a rotunda criada junto ao viaduto do Nó de Castanheiro, será permitido regular o trânsito e depois, naturalmente, retroceder. Essa rotunda é que eu acho estranha, essa rotunda que vai ser feita. Vai ficar muito em cima do Nó de Castanheiro. Eu acho muito estranho. É um estudo. Quarta, a criação de uma nova rotunda. Somos fortíssimos em estudos. Servirá às áreas residenciais para aceder à circular urbana. No ponto 5, o objetivo é estender a via de aceleração. Os condutores que seguem na variante Creixomil, que querem entrar na circular urbana em direção ao Nó de Castanheiro, a faixa rodoviária está muito apertada, muito curta, muito reduzida, será alargada. Depois, no ponto 6, finalmente, antes desta via de aceleração, será criado um acesso, um braço rodoviário à rotunda de multiusos, um braço que terá como ligação ao parque de estacionamento do antigo Parque Covid, onde se faziam os testes. Depois, agora sim, na outra e
imagem que nós tínhamos visto inicialmente. Na imagem 1, exatamente. O estudo prevê a duplicação de vias à chegada à rotunda de Silvares. Os condutores poderão seguir para a rotunda, a autoestrada via superior ou para Pevidém para Cercedelo. Na outra via seguem para Silvares, Brito ou Famalicão. Depois, na outra imagem, no número 2, a criação de uma via de acesso de desaceleração, um ramal rodoviário, na variante de Creixemil em direção à M. Costas. Ou seja, nascerá ali um braço para permitir o afunilar do trânsito pela antiga Estrada Nacional em direção a Silvares, Brito e Famalicão. Pronto, isto foi o que foi apresentado na reunião de Câmara, de uma forma sintética, está aqui resumido. Faltou a saída para o hospital, não é? Que eu também perdi. E sim, mas não está, ainda não está, só existem Ainda não está no esboços. estudo, ainda não está está. no pré-estudo. Ok. Ainda não está em condições de ser apresentado. Foi a explicação que foi dada. Estamos a 1 ano e meio do final do último mandato de Domingos Bragança. Este estudo tem o condão de deixar trabalho feito para o Executivo que entrar depois em funções. Existe pelo menos trabalho feito que poderá depois escolher ou não estas opções que estão a ser preconizadas. Aparentemente, as propostas apresentadas parecem de simples execução, mas dificilmente, digo eu, poderá ser execuível ainda neste mandato. Mariana Silva, cá estamos nós num dos teus temas preferidos. Verdade, mobilidade, não é? E mobilidade, nós temos um plano de mobilidade de 2016 e depois aprimorado em 2018, que continuamos em 2024 a tentar aplicá-lo de forma coerente e numa cidade que pretende ser capital verde europeia e por isso, na minha opinião, nós devíamos estar neste momento a investir na ferrovia, no transporte público, coletivo, para que pudéssemos tirar os carros da estrada, pudéssemos dar a oportunidade às pessoas para circularem em transporte público, se assim entendessem, e devíamos estar aqui a resolver algumas das questões mais prementes do dia-a-dia das pessoas. Eu até me lembro de uma situação, ou relembro aqui todos, de uma situação que já foi várias vezes à Assembleia Municipal, de um habitante ali de Cercedelo que cai água da autoestrada e que hoje, no dia de hoje, que chove torrencialmente, deve estar ali com o mesmo problema e que a Câmara se demite de resolver este problema a este morador. E há aqueles moradores daquela zona, porque afeta mais este, mas depois afeta também todas aquelas pessoas ali à volta. E não deixa de ser engraçado. Eu trazia aqui uma lista mais modesta, fiquei surpreendida com os 9 pontos que o Vítor trouxe aqui da reunião com as infraestruturas de Portugal, que se dedicarão apenas a Guimarães, não é? Porque 9 projetos, aqui há muito trabalho a fazer por parte das infraestruturas de Portugal. Com certeza, com certeza. Da memória futura. Era a rotunda do Soleiral, o outro é a trama de ligação da variante ao hospital, como falou o Carlos. Um outro plano de alinhamento da circular urbana norte de Guimarães, o protocolo relativo à plataforma de logística de Silvares, que é um projeto intermodal relacionado com mobilidade. Um outro ainda, o terreno junto à linha da CP, relativamente à urbanização do Cavalinho, sim, do parque, e da ligação a Urgeces, o ramal ferroviário e depois a Estrada Nacional 101, a via dedicada para o transporte público. Aquela que, na altura, em artigo de opinião, tinha sugerido reestruturar a verba do AVParque para canalizar para aquela 101, de maneira a aproximar na mesma o AVParque. Mariana, e não deixa de ser... não nos falta. Não, a ambição não nos falta e até há ali, não posso negar que há ali preocupações com o transporte público e ali com um ou dois projetos dedicados à facilidade do transporte público, mas que estão a ser colocados em segunda fila, não são prioritários. E não deixa de ser interessante que se tenha dito que a ligação da circular ao hospital ainda não esteja em condições de se apresentar quando é uma ideia das mais antigas, não é? É daquelas necessidades mais antigas e é urgente porque é a ligação ao hospital. Para além de que aquela circular não é segura, precisava realmente de que fosse olhada de uma outra forma e precisava que fosse fechada naquilo que foi
foi a intenção desde o início e que não se completa. E por isso vão-se acrescentando projetos à necessidade que Guimarães tem de olhar para a sua mobilidade de uma outra forma, sendo capital verde europeia, esperava-se mais rasgo e não tanta obsessão com a rodovia e com a construção de novas vias para se resolver alguns dos problemas. E no Nó de Silvares é exemplo disso, não é? Porque de estudo em estudo a gente vai ouvindo, sai um estudo hoje, sai um estudo amanhã, mas de estudo em estudo aquelas obras que foram feitas há pouco tempo percebe-se que não resolvem o problema e que, apesar de nas imagens, e como dizia o Vítor, parecer simples, não é? Precisa de investimento, precisa de concursos públicos, precisa de todo um conjunto de condições para ser efetuada e que não se coaduna com as necessidades da cidade de se desenvolver economicamente também. Carlos Carneiro Amorim, e sobre mobilidade, nós hoje mesmo estamos a ser vítimas de problemas de mobilidade. Não começámos o programa mais tarde. Por causa do trânsito. Porque o painel chegou um pouco atrasado. E não conseguimos vir de transporte público. Mas isso... Se o António permitir, eu vou aproveitar a mobilidade para vir atrás ao tema anterior, que tem a ver com uma questão muito simples, porque o António perguntou-me para eu destacar 3 temas e depois deu-me ali o recado que eu não falei como é que foi? No campo da justiça. E isso, quer dizer, eu levei uma coxinha. Uma coxinha. Não, eu queria... isto é uma pequena brincadeira para dizer o seguinte. A Mariana tocou nesse tema. Um dos maiores orgulhos que eu teria no governo do PSD era que se priorizasse a questão da habitação. A habitação é algo que tem que ser priorizado com o máximo rigor, com a máxima substância, com a máxima honestidade. Nós estamos com um parque habitacional público, certo? Com um parque habitacional Muito público. bem. Eu sou publicamente alguém que por isso é que me causa quase urticária quando a Mariana diz este governo de direita, porque para mim o PSD nunca foi, nem nunca será um partido para além da dessas direita. proclamações ideológicas, Carlos, que é agora só a mobilidade. Que é importante enquadrar e perceber que a resposta na habitação, inclusivamente na habitação social, é absolutamente premente e só assim se protege a dignidade humana. Quanto à questão da inauguração do desnivelamento do nó de Salgueiral, que julgo que estará próximo, a inauguração do desnivelamento. Já não é para fazer, peço desculpa, estava distraído. O sentido do humor do Carlos Estava distraído, hoje. porque foi uma das propostas, em termos de mobilidade estruturais, que foi apresentada pela candidatura do Partido Socialista. Eu recordo-me perfeitamente que, inclusivamente, se fez a mise-en-scène de estarem lá máquinas para se tirar a fotografia, e a proposta é que a priorização do desnivelamento do nó de Silvares era para fazer logo no início deste mandato. Qual não é a nossa surpresa quando, em plena reunião da Câmara Municipal, se vem dizer que, afinal, esse desnivelamento não só não é necessário, como existem soluções melhores. E apresentam isso como facto consolado. Não, é um plano de estudo. Portanto, continuemos a estudar. Ora, do que resulta desse plano de estudo e dos 9 pontos que o Vítor Oliveira ali falou, notei a ausência do tal ramal que é preciso, o tal tramo que é necessário na rotunda de Silvares. Não, mas estava. Mas se não disse, estava incluído. Mas pronto, isso para mim é uma promessa antiga. O Sr. Presidente da Câmara defende-se, e eu compreendo que isso é uma obra de exclusiva responsabilidade das infraestruturas de Portugal, ok, mas com o devido respeito, já cansa o tempo de espera para se resolver o problema. Porque é diário, e julgo que todos temos esse, é um facto notório, portanto não carece de demonstração, que temos ali um problema de trânsito grave. E fez um investimento de milhões para fazer o desnivelamento da rotunda de Silvares e continua aquele problema ali grave que afeta a qualidade de vida dos vimaranenses. E, portanto, esse deve ser uma das prioridades. Eu entendo que, estudando de forma lateral o estudo que foi apresentado, tem soluções que eu considero interessantes, tem soluções que eu entendo que podem trazer soluções,
inclusivamente a questão da ligação à estrada de Creixomil com a circular no fundo que passa em Creixomil, a questão da ligação ao hospital, a questão da ligação à Cruz de Pedra, a questão, inclusive, que me parece interessante, sem prejuízo de criticar o não se ter feito aquilo que se prometeu, a questão no nó do Salgueiral, na rotunda do Salgueiral, se ir em frente e não haver a possibilidade de vir à esquerda, porque, inclusivamente, eu que sou pai de 2 filhos que me obriguei a ir a Moreira de Cónegos todos os dias, e que tenho passado ali um problema grave, porque nunca mais saímos do sítio, de facto vai trazer ali uma solução para o problema, julgo eu. Agora, era importante que daqui a 2 anos nós estejamos outra vez a falar de estudos e que as coisas se vão resolvendo, para que, senão, julgo que não é isso que a Câmara quer, que a gente esteja entretida só. E o que nós queremos é que, provavelmente, um destes programas voltemos a falar deste assunto para dizer que está tudo resolvido. Afinal, os estudos funcionaram e a solução foi boa. Por agora, o nosso tempo chegou mesmo ao limite. Não sei se algum dos membros do painel ainda queria fazer uma intervenção muito rápida, que terá a ser necessariamente sobre esta questão. Penso que não, reservamos para outra oportunidade. Por agora, o desafio que sempre deixo aqui aos membros do painel para trazerem aqui, se assim o entender, algum assunto que mereça uma referência especial. E Mariana Silva era capaz de desafiar a partilhar. Eu gostaria de falar aqui hoje, porque já foi dito que estamos a gravar na quarta-feira, de falar sobre a manifestação dos jovens trabalhadores que ocorreu no Porto e em Lisboa, apesar do temporal e da chuva que se faz sentir no Porto e em Lisboa. Eles saíram à rua para exigir habitação, melhor emprego, salários justos, igualdade de direitos da vida, igualdade nos direitos e na vida e mobilidade. Jovens trabalhadores, não são jovens estudantes, são jovens trabalhadores que reivindicam melhores condições de vida para hoje e não para daqui a 2 ou 3 anos. E não posso deixar de referir que hoje é o Dia Mundial do Teatro e de agradecer a todos aqueles que não desistem, sobretudo os do nosso concelho, atores, músicos, técnicos de som e de luz, a todos eles, não me querendo esquecer de ninguém, a todos eles que nos transportam para outros mundos, que nos fazem refletir, que nos fazem pensar, que nos fazem questionar através do drama ou do humor e destes textos maravilhosos que depois passam para o palco e que não só nos entretêm, como nos informam e nos fazem questionar o mundo em que vivemos. A eles, muito obrigada pela sua resistência. Carlos Carneiro Amorim, e a partilha de hoje? Começar por partilhar esta opção final da Mariana, embora também aplauda a anterior, que hoje é o Dia Mundial do Bom Teatro, ontem foi o Dia Nacional do Mau Teatro na Assembleia da República. Mas o que eu queria sublinhar, e voltando à Assembleia da República, é o seguinte: o PSD ganhou as eleições, o PSD, inclusivamente, para nosso regozijo, tem dois deputados de Guimarães na área do PSD, mas não posso deixar uma nota sobre a saída de cena da Assembleia da República de um deputado de excelência. Estou a falar de André Coelho Lima, pessoa de quem sou amigo, mas não é por isso que o digo. Acho que era uma avaliação objetiva de muitos. A não presença de André Coelho Lima na atual Assembleia da República é algo que me deixa triste. E queria, de facto, agradecer-lhe pelos serviços extraordinários que prestou à boa prática política. Vítor Oliveira, finalmente, o que é que ainda deve ser falado neste Guimarães em Debate? Quem me conhece, António, sabe que eu não sou de zonas cinzentas. Eu é preto e preto no branco, como a Vitória, né? Portanto, não há ou é preto, ou é branco, ou é branco. E gosto de que as coisas sejam... verde e branca. É da esperança de conquistarmos um dia o campeonato. O minuto final é mesmo um ponto final neste assunto que precisa ser esclarecido, ou por desconhecimento, ou por ignorância, ou porque não quiseram mesmo perceber. Todos sabemos que uma campanha eleitoral para as eleições legislativas emana de uma estrutura nacional, seja qual for o partido. As autárquicas são dos locais, as europeias são a nível da Europa, e em Guimarães o PS, além desses outdoors nacionais, com campanha alusiva à candidatura de Pedro Nuno Santos, apresentou ou instalou mais 5 outdoors no concelho. São 5 outdoors extra
Eu não sei se eventualmente tem já essas imagens. Portanto, a imagem é esta, dos 5 outdoors que ficaram colocados em Azurém, na rotunda da Volta de Pedroso, em Orgeses, em Covas, na rotunda de Silvares, como vemos agora, em Taipas e mais um outro na zona sul do concelho. São outdoors locais personalizados. Ou seja, foi isso que eu quis da trazer. responsabilidade da estrutura local. Local. Não é transmitida aqui nenhuma mensagem com caráter político, a não ser a fotografia de 3 pessoas que, estou certo, os vimaranenses conhecem seguramente. E daí a importância e a necessidade desta divulgação de uma mensagem mais fotográfica em detrimento de uma mensagem daquilo que foi feito ou da projeção do futuro do que, com propostas eleitorais, do que o Pedro Nuno Santos poderia apresentar. Este é o ponto final. Agora, um elogio à Estrada Nacional 206 que liga Guimarães a Famalicão. Isto porquê? Porque as Infraestruturas de Portugal lançaram um concurso público para a adjudicação da obra no valor de 10 milhões de euros para requalificar esta estrada. O prazo de execução é de 420 dias, equivalentes a 14 meses. O investimento, como disse, ronda os 10 milhões, que são repartidos por 2 anos. 3 milhões no próximo ano e 7 milhões em 2026. O troço tem cerca de 15 km. Vão ser criadas neste percurso, neste trajeto, 2 rotundas e ainda passeios também vão ter a origem em alguns locais a serem intervencionados, onde atualmente não existem. E as questões da mobilidade são provavelmente as questões que mais vezes vêm aqui ao Guimarães em debate, e é com elas que terminamos por hoje, com a promessa de que voltaremos nos outros dias, com outros temas e outros protagonistas. Por agora, esses são mesmo meus desejos de um fantástico fim de semana e também numas excelentes festas pascais.